Começa agora o Esporte Hoje. Nessa segunda-feira a gente fala dos times cariocas no Brasileirão, os clássicos capixabas na Série D e Copa S, o Espírito Santo dominando o Mundial de Bodyboard e capixabas fazendo história no Mundial de Ginástica Rítmica. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Na edição de hoje a gente começa falando sobre os times cariocas na sexta rodada do Brasileirão. No sábado, o Flamengo contou com o brilho de uma joia rubro-negra para vencer o Corinthians no Maracanã e dar uma aliviada na crise. Com o show do garoto Lohan, cria do Ninho do Urubu de apenas 17 anos, que deu uma assistência para Pedro abrir o placar e marcou o segundo gol do rubro-negro, o Flamengo venceu por 2-0 e respondeu à pressão pós-derrota na Libertadores. Com o resultado, o rubro-negro agora ocupa a terceira colocação da competição com 11 pontos. Já o Corinthians fica na 16ª colocação com 5 pontos. Já no domingo, o Botafogo foi à capital cearense enfrentar o time do Fortaleza e conseguiu voltar com 1 ponto para o Rio de Janeiro. Em um jogo muito equilibrado na quente Arena Castelão, Fortaleza e Botafogo ficaram no 1-1. O Leão abriu o placar em um chutaço de Pochettino logo aos 9 minutos de jogo. No final da primeira etapa, Danilo Barbosa fez de cabeça para deixar tudo igual. Com o empate, o Botafogo se afastou da liderança do campeonato e caiu para a 4ª colocação com 10 pontos. Já o Leão se mantém em 11º com 7 pontos. E o Vasco, que vive um momento de tensão nos bastidores e no campo, venceu o time do Vitória em São Januário, deixou o Z4 e respira no campeonato. Com boa atuação do francês Payet, que deu 2 assistências, o Cruz Maltino superou o Vitória por 2-1. Os gols da partida foram marcados todos no segundo tempo, por Maicon de cabeça aos 4 minutos, Verratti aos 10 minutos após belo lançamento de Payet, e já no final da partida, Yuri Castilho descontou para a Vitória. Com o resultado, o Vasco saiu da zona da degola e agora ocupa a 13ª posição com 6 pontos. Já o Vitória segue sem vencer no campeonato em 18º com apenas 1 ponto. Lembrando que o Fluminense fecha a rodada hoje contra o São Paulo no Morumbi, às 8 da noite. Agora vamos falar sobre os clássicos capixabas do fim de semana. Teve atenção nas arquibancadas, dentro de campo, confusão pós-jogo, mas o que não teve mesmo foi gol. Real Noroeste e Serra se enfrentaram no clássico capixaba da Série D e ficaram no 0-0. Jogando no estádio Joaquim Alves em Barra de São Francisco, os dois times até que tentaram marcar, mas esbarraram nos goleiros ou no Bandeirinha, que anulou 2 gols do Real Noroeste por impedimento. Com o resultado, o time do Real Noroeste segue sem vencer no campeonato com 3 empates em 3 jogos na 6ª colocação do grupo, enquanto o Serra deixou a zona de classificação para a próxima fase e agora é o 5º com 4 pontos. E pela Copa S, Vitória e Desportiva se enfrentaram pela terceira rodada da competição, em um jogo que ficou marcado por cenas lamentáveis no pós-jogo. Dentro de campo, os dois times tiveram dificuldades para criar chances de gol, e quando tiveram, pararam nos goleiros ou na pontaria. O 0-0 mantém o time da Ativa na vice-liderança da competição com 5 pontos, e leva o Vitória para a terceira colocação com 4 pontos em 2 partidas disputadas. Fora de campo, as torcidas protagonizaram cenas lamentáveis. Houve briga entre as torcidas organizadas dos dois clubes, com a polícia tendo que intervir com tiros de borrachas e spray de pimenta. O treinador da Desportiva foi agredido por torcedores do Vitória e teve que ser defendido pelos próprios jogadores da Ativa, que já estavam no vestiário. Agora vamos falar sobre coisa boa, porque o Espírito Santo está dominando o circuito mundial de bodyboard. A capixaba Maíra Viana venceu na última sexta-feira a terceira etapa do circuito mundial disputada no Chile. É o primeiro título dela de um mundial de bodyboard. E não para por aí, o top 3 mundial agora é todo capixaba. Luna Hardman, filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, lidera o ranking, seguida por Maíra Viana e Maíla Venturim. Fica aqui o nosso parabéns para as meninas capixaba do bodyboard. E para encerrar, tem mais capixaba fazendo história e trazendo medalha para o Espírito Santo. As capixabas Débora Medrado e Sofia Madeiro e o conjunto da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica conquistaram no sábado a medalha de prata na classificação geral da etapa de Portugal do Mundial. É o melhor resultado da história do Brasil. E não bastasse isso, no domingo teve mais 2 medalhas. Na série simples, as capixabas conquistaram a medalha de prata, e na série mista, elas conquistaram a medalha de ouro de forma categórica, com mais de 2 pontos de vantagem sobre o México. Fica aqui o nosso parabéns e o orgulho das nossas meninas e de toda a seleção. O Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos com todas as informações esportivas em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Até segunda que vem.